Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a MMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo provocações, insights, discussões dos temas de relevância do momento e, naturalmente, com a chance de discutir esses temas com quem está lá colocando sua sementinha no mercado. E na semana passada, quem acompanhou aqui o programa, viu que nós tivemos uma série de discussões sobre M&A. Só que agora a gente vai olhar esse tema de uma outra ótica. Vamos falar um pouquinho sobre o investimento de Venture Capital e, naturalmente, os desafios aí desse ano de 2025 para esse público. E para bater esse papo com a gente, nós temos a participação mais especial do André Shapiro, que é Head de Venture Capital da SRM Ventures. André, prazer recebê-lo aqui, você com o Dinheiro de Hoje. Muito obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aí contar e compartilhar um pouco com vocês. Você sabe que a gente tem a tradição no programa de fazer umas perguntas difíceis, né? E a gente tem a sorte de ter convidados muito bons e que ajudam a gente a quebrar um pouco a cabeça e olhar as soluções de tudo isso. E eu vou começar com uma pergunta que eu puxei nos bastidores para você. Claro. Você já sabe a pergunta, mas eu quero ouvir a resposta completa e compartilhar aqui com quem está assistindo a gente. Como se faz VC com juros a 15% ao ano? Essa é a dúvida que o mercado inteiro está agora, inclusive. A gente está vendo, principalmente conversando com muitos fundos, parceiros, tanta fintech, startups na ponta querendo levantar dinheiro, quanto os fundos que estão com caixa para aportar, quanto fundos que querem levantar novos fundos. E está todo mundo um pouco receoso, principalmente na ponta de captação de novos fundos, né? Principalmente quando você vai comparar um investimento de VC, que é um investimento naturalmente mais arriscado, com os retornos de uma renda fixa chegando a 15%. Então, o spread tem que valer muito a pena e principalmente quando você leva em questão o prazo de um fundo de 8, 10 anos de um venture capital tradicional, tem que compensar muito, né? Então, por isso que a gente está vendo cada vez mais os bons fundos levantarem muito capital e os fundos que estão mais começando, estão no primeiro ou segundo fundo, estão dando um pouco mais de patinada para levantar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, como o dinheiro está secando numa ponta, a gente vê que a outra ponta, que é a ponta que recebe o dinheiro, está ficando cada vez mais eficiente. Então, principalmente o que aconteceu em 2020, 2021, todo aquele boom ali que todo mundo já está ciente, saiu muitas séries aí, WeWork, que todo mundo já deve ter visto, o dinheiro ficou mais caro, né? Então obrigou as pessoas a ficarem também mais diligentes. A gente vê muita empresa hoje sendo muito, muito mais diligente com o dinheiro, como gasta, não só a parte de fazer entrar mais investimento e mais dinheiro, mas também fica mais difícil de sair. E a gente acaba vendo que está tendo uma seleção muito boa, então os empreendedores e as empreendedoras que passaram, por esses últimos 2, agora o terceiro ano aí, desde o pico, estão cada vez mais resilientes, estão cada vez mais, focados em construir negócios, não máquinas de captação de investimento. Isso a gente está sentindo na ponta também. Chegou a mudar o próprio ecossistema, né? Você via empreendedores que eram mais, você comentou bem, o empreendedor, ele era mais um camarada treinado para captar recursos do que um empresário, né? Exato. Tem de tudo, assim. Teve muita gente muito boa também, que se aproveitou do momento e eu acho que fizeram super certo, mas a gente viu também gente que virou máquina de captar investimento. Então tem de tudo, assim. Foi um mercado de excesso, acho que agora muita gente aprendeu, então está cada vez mais vindo a normalidade aí. Nunca vai existir um equilíbrio perfeito, assim, mas sempre estão surgindo bons negócios, novas tendências, e sempre tem gente muito boa no mercado olhando coisa boa. Então... Você comentou da dificuldade de captação, mas mesmo os fundos que já captaram e estão ou têm o compromisso de chamada de capital, também estão mais exigentes na hora de alocar, né? Com certeza, com certeza. E isso foi muito bom para quem estava posicionado com dinheiro, porque fez uma seleção, né? Quem já estava mal das pernas antes de secar o dinheiro, muitas vezes acabou ou quebrando ou sendo comprado, até no tema do M&A, mas a gente vê muitos negócios bons que nesse momento agora estão usando a grana para crescer, não para só ir alavancando em cima de rodadas e realmente construindo negócios, né? Construindo teses, construindo produtos, e a gente está vendo isso cada vez mais acontecer. Eu pessoalmente acho que é uma tendência para os próximos anos. Pode ser que em algum momento volte o excesso, mas é o que você falou, com taxa de juros a 15 no Brasil, taxa de juros altas lá fora,
talvez vai demorar um pouco aí para voltar a esse modelo assim muito acelerado, né, de captação. E dessas empresas que vêm se formando já com essa cabeça mais, digamos, madura de que, ok, eu vou usar esse dinheiro, mas eu vou usar esse dinheiro para crescimento, eu não vou fiar o meu negócio. Puxa, o que a gente mais via é assim, você usa dinheiro de captação para OPEX, né? Você usa dinheiro de captação para despesa e a gente veio de um ambiente em que o empreendedor se sentia confortável em pagar despesa recorrente com dinheiro one-shot de investimento. Hoje você já tem voltado essa maturidade, puxar mais de, olha, se é pontual, eu preciso ter um projeto fechado. Uma hora isso precisa acabar, senão a sangria não estanca, né? Mas nesse universo, o que você tem visto de negócios, de setores, empresários, digamos assim, formando esses negócios sólidos para buscar captação? A gente via muito no momento de alta liquidez aquela orientação à tese escalável, né? Então, eu estou disposto a queimar muito caixa agora para ter um volume lá na frente muito grande. Se a gente coloca no Excel fluxo de caixa com taxa de juros baixa e alta, é isso mesmo. Né? 100%. Você, quando tem taxa de juros baixa, você está disposto a colocar dinheiro agora para ter volume grande lá na frente, você aguenta queimar caixa por muito tempo. Se você tem taxa de juros de 2 dígitos, nenhuma projeção sobrevive 7 anos. Porque depois de 7 anos o VPL é zero. Sim. Então, o que tem vindo de empresário tentando captar? Como tem mudado esse perfil do empreendedor? Então, separando em dois, né? Assim, do que a gente está vendo muito a gente está vendo muito mudar a mentalidade do cash burn por si só, né? Então, pegar o que você falou, levantar uma grana one shot, queimar, esperando que vai levantar uma próxima rodada, queimar, sempre escalando, até que algum momento ou vai explodir para cima ou para baixo. Eu estou vendo agora uma mudança, principalmente nos empreendedores, que eles estão com a cabeça mais de vou investir esse dinheiro, então precisa me dar retorno. Isso vale tanto para CAC, então, principalmente o custo de aquisição, né, do cliente está um negócio cada vez mais sendo olhado, né? Então hoje em dia não é qualquer CAC, não é só número de clientes, é a qual custo eu trago esses clientes também. Então a gente está vendo muita maturidade nesse sentido, de beleza, vou levantar dinheiro, não é que o mercado secou 100%, então sempre tem gente com dinheiro, sempre tem gente investindo em boas teses, mas eu vejo que o pessoal está com essa cabeça de, ok, vou levantar esse dinheiro e vou investir. Uma tendência que eu também estou vendo é muito a cabeça do bootstrap, né? Então o empreendedor ou a empreendedora levantar zero capital e ir pagando com o lucro da operação. Então a velocidade de crescimento é mais devagar, mas o negócio é mais sólido, dependendo de como é tocado. Então, os melhores negócios que eu estou vendo ultimamente são os negócios que validaram a tese no modelo bootstrap, que é um modelo de empreendedorismo raiz, né, vamos falar assim. E aí, quando eles encontram a veia de crescimento, fala, beleza, a partir daqui, precisamos de gasolina, vamos acelerar. Então, esse é um pouco do que eu estou sentindo conversando com os empreendedores e as empreendedoras. E aí, de teses, o que eu estou vendo, principalmente no meu mundo aqui, é cada vez mais, assim, já está um pouco na modinha a fintechização, né? Então, todo mundo hoje em dia quer virar uma fintech e já faz um tempo que está todo mundo querendo virar. Mas eu vejo que o pessoal está levando cada vez mais a sério. Então, a gente, por exemplo, na SRM Ventures, a gente sempre ataca nichos. A gente não atende teses generalistas. Então, vou dar um exemplo. A gente tem hoje, desde o banco do caminhoneiro, que a gente já estava conversando, a gente tem o banco do influencer, a gente tem, sei lá, o banco do pet shop. Então, a gente está sempre criando teses nichadas e muitas dessas teses não começaram com crédito, né? Então, às vezes o cara começou com o modelo de software as a service, modelo de gestão de clínica de pet shop, por exemplo. Então, eles têm todos os dados de vários pet shops, veterinárias, e nada mais natural do que você oferecer um produto dentro do seu próprio ecossistema, que é o que o pessoal chama de embedded finance, né? E essa é uma tendência que a gente está vendo para ficar. Todo mundo quer virar fintech, mas a gente, como a CRM Ventures, estando aí faz quase 3 anos no mercado, a gente vê que tem poucas soluções que o interesse está sempre alinhado. Então, um pouco do porquê que a gente está acelerando muito forte nesse momento e nesse modelo. Mas a ideia, por exemplo, você está atuando em nichos. E olhando como vocês têm interesse no próprio mercado de fintechização. Exato. Mas como venture capital, quando você olha esses nichos, você
vai para uma ideia de plataforma de consolidação, quase um private equity, a moda antiga, ou a ideia é, eu tenho meu motor aqui, meu back-end do negócio estruturado, cada um se aproveita da minha expertise, mas rodam como negócios paralelos. Então, deixa eu só dar um passo para trás e explicar o que a gente faz, assim, Então, dando um contexto super rápido aí para você e para quem está assistindo a gente hoje é um braço de Venture Capital da SRM Asset, né? Então, a SRM Asset hoje é uma das gestoras mais tradicionais de crédito do Brasil, então é super referência no mercado de FDICs. Desde 2004, aí, um dos primeiros, se não me engano, o primeiro FDIC multicedente, multisacado. Então, o pessoal saiu muito na vanguarda, sempre nesse modelo de desbancarização, né? Então, os primeiros FDICs foram lá, o pessoal cresceu, só que o que é muito legal lá é que a cabeça é sempre uma cabeça de tecnologia. Então, um long story short aí, não vou contar toda a trajetória, mas hoje a SRM é uma casa que tem quase 300 funcionários, se não me engano até passou, e quase 1/3 é de tecnologia. Então, rola investimento muito pesado em tecnologia, não só de back-end, né, que a gente falou, não só a infra, mas agora principalmente com inteligência artificial, experiência do cliente, todo um back-office muito robusto de crédito que a SRM Asset usa para as operações da SRM. E aí, com o tempo, principalmente 2020, 2021, vinha muita fintech falar com os sócios da SRM para pedir todos os tipos de operação aí que vocês devem transmitir, o M&A, dívida, aporte em equity, todas as operações das mais malucas às mais normais. Só que sempre tinha aquela discussão de valuation, né? Em 2020 e 2021 estava tudo muito esticado e a SRM em si nunca foi uma casa de investimento em equity, né? O core business da SRM é crédito, mas ao mesmo tempo é uma casa que tem uma cabeça de tech muito forte. Então a gente foi testando esse modelo, foi aprendendo. Faz mais ou menos 2 anos e meio a gente começou o que a gente chama hoje de SRM Ventures, né? Me perguntam muito se a gente é um venture capital tradicional, eu falo que não, e me perguntam se a gente é uma casa de venture debt, né? Então a gente empresta o dinheiro para as fintechs, também não. O que a gente viu? A gente viu que o mercado de equities desenvolveu muito no Brasil, então hoje você tem desde o crowdfunding com investimentos de 5, acho que até R$1.000 o investimento mínimo num crowdfunding, até investimentos gigantescos dos fundos pré-IPO, tudo assim. Mas o bolso de crédito era muito mal atendido, principalmente para a fintech que quer precisar, né? A fintech precisa de 2 bolsos, né? O bolso do equity, que vai pagar as contas, boleto, investimentos, e tem o bolso do crédito, que é o bolso que ele vai pegar e antecipar um recebível e dar um capital de giro para o cliente. Normalmente, essas fintechs tinham poucas opções na mesa. É ou ser o correspondente bancário ou o originador em si, que é basicamente, quer pegar um empréstimo? Eu vou te apresentar para o banco XYZ, você me paga uma comissão e esse é meu business. Só que esse business não gera valor, né? Você é só um canal. A gente viu outros casos que são empresas um pouco mais maduras, que captaram uma rodada grande e usavam do próprio caixa, só que aí na ponta do equity o investidor não ficava confortável com isso, porque imagina se colocar no lugar do investidor, né? Já tem o risco da empresa, você ainda quer correr o risco da ponta, né? O do cliente da tua fintech ou do cliente da tua startup é muito. Então, tinha modelos não tão ideais assim, e a gente falou, tá, vamos fazer um modelo diferente. Então a gente começou a conversar com o mercado, com fundos, com empreendedores e por aí vai, e a gente chegou à conclusão que o modelo que a gente construiu na SRM Ventures ia dar certo, foi a aposta que a gente fez. Como que é? A gente levantou um fundo hoje de R$500 milhões de crédito, né? Então a gente tem lá alguns bolsos lá dentro, que a gente aloca funding de crédito, então o dinheiro para a fintech dá para o cliente final, para soluções nichadas. Essa é a nossa tese, é dar capital para soluções nichadas anteciparem ou darem crédito para a ponta para os clientes finais. E aí alguns exemplos que eu dei, né? Então a gente tem, desde os exemplos que eu dei, a gente tem outros fintechs que querem se posicionar como o banco das startups SaaS. A gente tem fintech que parcela procedimentos odontológicos. Então a gente está construindo uma base hoje de soluções pessoa física e pessoa jurídica, usando o nosso funding, e nosso modelo a gente tem 3 etapas que a gente chama. Então, o step 1, que a gente chama, é pegar essas fintechs que estão começando, né? Então estão nesses modelos anteriores de originar para alguém, girar um pouco no balanço. A gente fala, beleza, vem para os nossos fundos, a gente vai meio que incubar vocês, fazer uma barriga de aluguel, como a gente chama carinhosamente, e a gente dá todo o nosso back-office tecnológico, que hoje em dia cada vez mais está virando a ser commodity. Então, uma esteira de crédito, uma plataforma de back-office, de formalização, está virando cada vez mais commodity.
Então a gente evita que as empresas do nosso portfólio desenvolvam isso sozinhas, porque a gente entende que não agrega valor. O que a gente entende que agrega valor é a inteligência de crédito para o nicho específico. E essa é a responsabilidade da fintech. Então ele começa a rodar dentro do nosso modelo, a gente vai dando alavancagem de crédito para eles, a gente vai gerando receita. Com o tempo, conforme eles vão mostrando performance, vão crescendo a carteira, a gente fala, opa, está no momento de vocês terem o próprio FDIC de vocês. E a pergunta que me fazem é por que a gente faz isso? Né? Por que eu quero que a fintech saia do meu modelo se eu estou gerando receita assim? O que a gente fez? A gente zerou o nosso spread no custo de capital versus o que eu passo para a fintech, justamente para o nosso interesse estar alinhado. Aonde? No equity. Então, em troca de eu dar 20, 30, 40 milhões de reais de funding, de crédito para algumas soluções, não cobrar spread, a gente alinha o interesse no equity. Por isso que eu quero que o quanto antes elas saiam para ter os fundos proprietários delas. E a partir daí acelerar muito, porque elas ficam com o resultado da cota subordinada e por aí vai. Então esse é o step 2, é a gente estruturar e distribuir esses veículos das fintechs. Hoje a gente já tem 3 veículos distribuídos, então em 2 anos e meio é uma métrica de sucesso para a gente. Queremos todas, idealmente, cheguem lá. E aí temos o step 3 que a gente está buscando, que é o exit. Então é quando a gente fez o nosso papel de ajudar, mentorar, ajudar essas fintechs a desenvolver os produtos ideais para cada nicho. Eles desenvolvem a inteligência. Quando isso está maduro, a gente vai para o step 2, que é fazer o fundo proprietário. Crescem, a partir daí cresce muito forte o negócio. E o step 3 é vender. Então, resumidamente, essa é a tese. E aí, olhando no ponto de VC, né, do negócio, para a gente interessa muito esse modelo, porque a gente não compete diretamente com nenhum dos players atuais do mercado. Digo, de Venture Capital ou Venture Debt. Eles complementam o nosso modelo. Isso que eu falo para todos os fundos, que a gente tem parceria, a gente troca negócio, que não adianta nada eu chegar para uma fintech super promissora ou até um software de gestão que quer fazer um embedded finance e falar, beleza, eu te dou 20 milhões de reais para crédito. Mas e a tecnologia? E o time? E o produto? Então não adianta nada. E vice-versa é verdade, né? Tanto que a gente montou o nosso modelo. Então é sempre casar esse modelo do equity com bons investidores de venture capital e o crédito, né? Então a gente acelerando esse bolso de crédito. A gente entende que isso acelera. E esse pedaço de equity, você tem você comentou, tem um fundo, tem um bolso ali que você colocou seus milhões para ceder o crédito. Perfeito. Mas você tem um pedaço que você coloca caixa via equity na empresa, ou quando você fala, olha, tem um alinhamento de interesse via equity, porque de alguma forma tem na entrada do crédito tem algum tipo de cessão de ações. Existe o aporte financeiro em equity, ou isso é só entre aspas, externalidade do processo de crédito? A gente nunca aporta dinheiro no equity das empresas por definição, porque a gente tem muito claro lá que se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai fazer nada. Então a gente quer ser o especialista em identificar boas soluções, sejam fintechs ou não, que possam construir bons produtos para os bons nichos, ponto. Então, via crédito, né? E o que a gente faz é o seguinte, a conta que a gente faz junto com essas empresas, porque equity é a moeda mais cara que eles têm, mas a conta que a gente faz muitas vezes é quanto de valor gera para o teu business você sair de 50, 100, 200 mil reais de carteira para 5, 10, 20 milhões de reais de carteira de crédito. Quanto que isso traduz em receita? Né? E aí até trazer valor presente, mesmo com os juros a 15, é relevante. E a gente está vendo isso na prática, né? Então, começou como tese, né? A gente falou, bom, a gente acredita que isso vai acontecer e a gente está vendo isso acontecer. Então, a gente tem negócios que break-evaram na primeira semana que começou a usar nosso capital, né? Porque até então era aquele fee de originação que você meio que vai vendendo almoço para comprar a janta e vende a janta para comprar o café da manhã, você vai sempre sufocado. No nosso modelo, não. Então, a gente dá, vamos falar assim, a tranquilidade, a paz de espírito para os empreendedores que eles vão ter um capital para eles, então eles conseguem focar no que gera valor, que é construir bons negócios. E a partir daí também fazer boas operações de crédito naturalmente. Então essa receita que a gente gera para eles, mesmo no step 1, é muito relevante. Isso gera muito valor para os negócios. Então por isso que a gente faz sempre essa conta, não tem um deal padrão de X por Y, porque cada caso é um caso, né? A gente tem desde operações de R$50 de microcrédito, 24/7, até operações de 1, 2, 3 milhões de reais para PJs. Então, dando um número assim, a gente mês passado
fez mais ou menos umas 150 mil operações de crédito no mês. Então, isso demanda uma infraestrutura muito robusta, assim, dá mais ou menos 5 mil operações por dia. Então, demanda investimento em tech, demanda infra, demanda um sistema que seja capaz de conciliar tudo isso. E esse é um pouco do valor que a gente traz para a mesa também, né, que a gente já tem isso pronto. Então, ajuda muito os negócios. Estamos batendo esse papo com o André Shapiro, Head de VC da SRM Ventures, falando sobre Venture Capital, falando sobre esse momento do setor dessa categoria de investimento no Brasil, os desafios aí com juros a 15, naturalmente, onde há espaço para geração de valor nesse tipo de investimento, que é um ponto fundamental para que toda a tese pare de pé, especialmente em um modelo de juros mais altos. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Shapiro, Head de VC da SRM Ventures, falando um pouquinho sobre o mercado de Venture Capital, sobre o momento desse mercado diante do cenário atual de juros e inclusive sobre o próprio processo de investimento, a própria característica particular da SRM Ventures. Você comentou que não é um aporte via equity tradicional. Agora, da mesma forma, você estava trazendo, que é uma característica do VC, que é a geração de valor com apoio tecnológico, com canais, com ajudar o empreendedor a dar esses passos. E aí eu queria entender com você como vocês selecionam as companhias que vão receber esse crédito diferenciado. Você tem a máquina da SRM tocando todo dia ali, captação, um volume expressivo, com níveis e tamanhos diferentes de clientes, e você tem essa operação que tem esse conjunto de snipers ali para olhar essas operações direcionadas. Como vocês selecionam essas companhias, né? E como é o acompanhamento do dia a dia de gestão, dado que aí já é querendo ou não, em operação de crédito, especialmente quando você é um cedente relevante, você tem um acompanhamento, participa eventualmente das reuniões de conselho, existe essa estrutura. Mas com essa carinha de VC, é diferente. Imagina vocês estão mais de perto. Como é que vocês fazem isso e se vocês têm níveis e camadas, né? Então, eu tenho aqui, quando eu aporto a partir de X% desse fundo, eu trato como VC tradicional, vou colocar cadeira no conselho XPTO, e quando mas eu posso ter investimentos menores em que eu faço um acompanhamento mais feijão com arroz. Claro. Então, assim, primeiro como a gente acha os negócios, né? Hoje a gente tem um time pequeno, isso até por definição, assim, é um modelo que eu me dou bem e meu time está se dando bem, que é pouca gente. Então, hoje é um time de 5 pessoas diretas, incluindo eu, e aí tem toda a estrutura de 300 pessoas da SRM que apoiam a gente também. Na originação, a gente tem a cabeça de sempre falar com todo mundo. Então, a gente está tentando cada vez mais trazer boas referências, né? Então indicações de empreendedores da nossa rede, de fundos ou de parceiros, mas a gente também trabalha muito no outbound ali, saiu uma notícia legal, a empresa parece interessante, faz crédito ou não faz crédito, vamos conversar, vamos montar. Então tem toda essa parte de originação. Nos últimos 2 anos e meio a gente falou com mais de 1.200 empresas, não só fintechs, mas como eu falei, softwares ou empresas que podem embedar um produto financeiro. E aí a partir desse momento a gente tem as conversas de, primeiro, entender se é um risco que a empresa quer tomar, porque tem muita empresa que, por definição, não quer correr risco de crédito e está tudo bem. Não é o modelo dela. Então, sou um software, vou indicar para um parceiro, esse parceiro vai correr o risco de crédito, vai me passar uma comissão, tranquilo. Tem outros negócios que falam, nunca tinha parado para pensar que eu tinha um produto de crédito, né? Então, às vezes, a gente tem um negócio no portfólio que chama Obra Bank. Então, o que eles fazem? Eles antecipam um recebível de fornecedor de obra. Só que os fornecedores de obra são muito estressados financeiramente, que tem as medições e tal. E a gente achou um nicho muito específico, é um nicho gigantesco, e que a gente entendeu que faria muito sentido embedar um produto de crédito ali. Então a gente faz
quase como achar os bons negócios em todos os lugares, eventos, happy hours, indicações. E a gente também tem a parte de acompanhamento. Então, às vezes a gente gostou muito do empreendedor ou da empreendedora, só que não está no timing ideal. Então, ainda está validando a tese, não adianta nada, eu dar 20 milhões de funding de crédito, você ainda não sabe muito o ângulo, né? Então, é basicamente, sabe, jogar gasolina no fogo, vai dar besteira, assim. Mas quando o empreendedor está num momento de maturidade legal, a gente fala, cara, o dinheiro já saiu, você já emprestou, você já perdeu o dinheiro, já voltou, você já ganhou o dinheiro. Tem uma máxima no crédito que o pessoal fala que para ganhar R$1 em crédito tem que perder primeiro 1 milhão. Normalmente a gente não gosta de perder esse 1 milhão, mas assim, você tem que saber o que acontece quando você perde. Isso é o que a gente monitora e acompanha muito com os negócios. Então, uma vez que a gente fecha esses negócios, a gente começa a parte de gestão. Então, é onde as fintechs ou as empresas integram com o nosso sistema. Hoje a gente tem tudo por API, então é bem relevante isso, que a gente consegue plugar os sistemas e a experiência do cliente na ponta não muda, né? A experiência é com a fintech, não com a SRM. Então, a experiência mantém igual. E o que é muito legal é que esse acompanhamento, até que você falou, a gente divide em dois. Então, tem o acompanhamento de crédito e o acompanhamento de equity. Como nosso business é um pouco dos dois. No crédito, a gente tem um sistema muito robusto na SRM, que a SRM usa. Então, a gente consegue saber real time, 24/7, tudo o que está acontecendo na carteira de cada um dos negócios. Ao mesmo tempo, a gente também nunca dá toda essa linha de crédito do dia zero. Então, não é que eu vou dar 20 milhões de reais para a fintech operar na primeira semana. A gente sempre combina um cronograma. Tá, vamos começar com 200 mil reais? Vamos. Então, o dinheiro foi, o dinheiro voltou. Beleza, vamos para 500? Vamos para 1 milhão? Depois 5, depois 10? E a gente sempre vai medindo a performance. Então, esse acompanhamento de crédito é muito relevante porque a gente consegue sempre estar na ponta também, saber o que está acontecendo e ajudar a fintech a ir calibrando. Então, quando a gente vê alguma tendência, principalmente os sócios lá, ou todo o time lá tem muita experiência em crédito, eles já sabem o que acontece com algumas tendências, né? Então, a gente está sempre mentorando e ajudando os negócios nesse sentido. No bolso de equity, vamos separar os bolsos aqui, a gente é muito passivo no sentido de conselho, no sentido de muitas restrições. Nossa preocupação é crédito, né? Nossa missão da SRM Ventures é crédito. Então, a gente pega, dá esse funding, dá a tecnologia, cresce, monta o próprio FDIC, cresce e vende. Essa é a nossa tese. No equity, a gente entende que a gente agrega muito valor no bolso de crédito. Então, muitas fintechs do portfólio chamaram a gente para o conselho, mas a gente nunca exige isso. Por isso que a gente sempre gosta de estar próximo de fundos de VC que vão trazer essa visão complementar, né? De, timing de captação, desde timing de captação até, sei lá, canais de aquisição, toda essa experiência que um VC tem que a gente entende que a gente não tem tanto quanto eles. E vice-versa no crédito. Então, a gente faz muito esse acompanhamento. E aí tem toda a gestão de dia a dia, né? Principalmente quando a gente passa a fintech de usar o nosso fundo para ter o fundo deles, a gente, em 100% dos casos, mas também não é exclusiva, é a gestora dos fundos deles. Então tem toda a gestão, acompanhamento e o que é muito legal é que a partir do momento que a fintech tem o FDIC proprietário ou a debênture, que seja, tem investidores terceiros também. Então não é só satisfação que a empresa deve mais para a gente, mas também deve para terceiros. Então aumenta o nível de cobrança, aumenta o nível de profissionalismo e a gente entende que todo mundo ganha com isso. E como vocês entram na shareholder structure da... Sim. Geralmente mirando quanto por cento de participação? A gente não tem um target, depende muito do negócio, da maturidade. Então, tem negócios que a gente fez que já estavam no Series B. Então, uma participação com certeza menor. A gente já tem negócios que a gente pega no pré-seed ou quando está bem no começo da tese. Então, uma participação maior. Mas é sempre uma participação minoritária. A conta que a gente faz é muito na linha de assim, quanto valor eu gero para a empresa com esse meu modelo de crédito, né, e todos os benefícios que vem. E aí a gente tem dois balizadores, né? A gente nunca vai pegar um equity, quero 70% do negócio, sabe? Esses negócios meio malucos que a gente já viu acontecer, porque estou destruindo exatamente o que vai me gerar valor. Ao mesmo tempo que a gente também não vai pegar um equity de 0,00 nada, que não vai justificar o tempo, a tecnologia, o esforço, a mentoria que a gente vai gerar. Então é muito esse equilíbrio e cada caso é um caso. Então não tem um target ideal, mas tem uma participação minoritária. Estamos batendo esse papo com o André Shapiro, falando sobre Venture Capital, falando sobre as demandas desse setor para o momento atual, inclusive como surfar também esse momento, ainda mantendo um bom fluxo
de VC, as oportunidades que aparecem aí no mercado. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com André Shapiro, falando sobre Venture Capital, falando sobre a própria indústria e mesmo as particularidades da SRM Ventures, o que eles estão olhando de diferente. E eu queria puxar esse bloco, a gente falou um pouquinho no começo, sobre setores, essa própria fintechização das empresas, que tem sido um carro interessante e que caiu muito bem, casou muito bem com as próprias teses da SRM. E eu queria, por outro lado, olhar um pouco de ecossistema, né? A gente estava conversando nos bastidores, sua experiência também na outra ponta como empreendedor. Eu queria trazer um pouco dessa provocação de como tem andado e o que vocês têm vivido e trocado do próprio ecossistema de VC no Brasil. A gente tem no mercado americano um desenvolvimento local, especialmente ali o pedaço de Vale do Silício, em que tem trocas com universidades, o próprio desenvolvimento do conhecimento conjunto é muito valioso, e você cria um empreendedor treinado a falar com esse público. O que também a gente conversou no primeiro bloco, às vezes vira demais, e você vira o empreendedor de palco, que a gente chama, né? De virar só captador de recursos e esquece de tocar a empresa que você está captando lá atrás. Mas tem uma troca, tem uma sinergia pela própria troca com outros empreendedores, com o ecossistema de fundos. Fundos se conversam. E aqui no Brasil a gente tem um ecossistema ainda mais jovem. Como você tem visto esse desenvolvimento e como vocês, dentro desse formato diferente de fazer VC, têm conversado com esse ecossistema aqui no Brasil? Claro, assim, eu acho que o ecossistema no Brasil está se desenvolvendo bem rápido do que a gente está acompanhando. Eu acho que é muito positivo isso, essa ideia de ecossistema, né? Não é aquela muita visão do jogo de soma zero, assim, né? Então, para eu estar ganhando, você necessariamente tem que estar perdendo. Obviamente tem casos e casos, mas a gente está vendo que está desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Do nosso lado, a gente tem o business principal, que é o da SRM Ventures, né? Que é trazer as fintechs, todos os steps, né? Que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, conforme eu estive falando com muita gente no mercado, a gente foi entendendo que também tinha um gap de formação de empreendedores em alguns casos. Então, às vezes a gente conversava com empresas de um nicho muito bom, nessa tese de nicho, mas, às vezes, o empreendedor ou a empreendedora não estava numa maturidade que a gente gostava, ou vice-versa, às vezes o empreendedor estava numa maturidade muito boa, o negócio estava indo bem, mas o nicho não era bom. E tinham outros negócios que a gente tinha teses e vontade de ter investimentos que a gente não encontrava no mercado. Então, em parceria com o Insper, inclusive, a gente tem uma relação super boa lá com o pessoal de empreendedorismo, a gente montou, até onde eu sei, a primeira Venture Builder em parceria de um fundo com uma universidade. E a gente montou essa Venture Builder faz mais ou menos uns 6 meses, junto com o Insper. A primeira tese que a gente fez foi a tese imobiliária. Então, foi basicamente chamar toda a rede alumni do Insper, chamar gente que fez MBA, alunos, ex-alunos, toda esse mix aí de pessoas, selecionamos algumas e montamos ali algumas dinâmicas, até que saiu a primeira empresa, que é essa da Obra Bank que eu comentei, que eles antecipam o recebível de fornecedor de obra. Agora, nesse primeiro semestre, né, no segundo semestre da Venture Builder, a gente está indo com 2 teses, uma de agro e uma de autopeças, mecânicos. Então a gente vai já abrimos essa chamada, e aí até o que a gente anunciou segunda-feira, se eu não me engano, a gente trouxe um apoiador bem legal que é a NVIDIA. Então a gente está querendo estar sempre próximo de gente muito boa, para quanto melhores saírem os negócios, seja da nossa Venture Builder, seja de outros lugares, mais o ecossistema se desenvolve, né? Porque é um ciclo, e a gente vê isso acontecendo. Muitos empreendedores começaram, construíram, venderam, hoje em dia são investidores anjo, né? Então eles meio que retroalimentam todo esse ecossistema. Então a gente tem essa parte de Venture Builder também dentro da SRM Ventures, mas o negócio que eu também gosto de fazer são eventos em conjunto, né, com outros parceiros. Então a gente já fez eventos, final do ano a gente fez um evento junto com o Stark Bank, a AWS, foi basicamente em nome startupeiro, Get Together, né? Então é o happy hour de fim de ano ali. A gente fez um super evento legal, chamamos umas 200 pessoas,
cerveja, juntou a galera e a ideia foi literalmente juntar o pessoal. Então, eu sinto que é um pouco desse give back, assim, né? Da gente também proporcionar experiências que não necessariamente vão só ser com a gente. Às vezes, alguns 2 empreendedores se conheceram, saiu um negócio lá. Eu conheço gente que, sabe, saiu um negócio lá desse evento. Inclusive, negócios nossos saiu nesse evento também. Que a gente conheceu gente boa e foi aproximando. Então, eu gosto muito dessa dinâmica de ecossistema. Acho que tem muito para melhorar. Mas eu sinto que a gente está meio que numa segunda leva, né? A primeira foi talvez há uns 10 anos atrás, que tinha Endeavor, tinha gente muito séria ajudando, mas o ecossistema em si não estava maduro. Não era um ecossistema, era um piloto puxando. Era Endeavor que fazia o evento. Exatamente. Não existia esse movimento natural. Exatamente. De vocês, por exemplo, pegarem uma galera e colocarem todo mundo tomar um chopp e sair a ideia ali. E hoje em dia, se você quiser, tem evento de segunda a domingo para tomar chopp com startups, com fundos, tem muita coisa rolando, isso é muito legal, por mais que não dá para ir em todos, né, infelizmente, mas assim, você vê que estão vindo grandes eventos para o Brasil, você vê que tem muito gringo da América Latina vindo para o Brasil conhecer o mercado aqui. Então, cada vez mais está se desenvolvendo e espero que continue cada vez melhor, né? Todo mundo sai ganhando. E vocês já deram saída em alguma empresa? A gente faz 2 anos e meio, né? Então, assim, a gente já fez algumas saídas parciais, mas a UX, aquela porrada ali, tem alguns negócios que a gente aposta muito, que estão crescendo forte, mas ainda não achamos que é o timing ideal de sair. Porque a diferença do nosso modelo é que a gente... Não é que é um fundo que tem prazo de validade. Então, isso que eu ia falar, o dinheiro tá em casa, né? É que não é que o dinheiro é infinito, mas o dinheiro recicla. Sim. Porque quando a fintech migra para o fundo exclusivo dela, o dinheiro recicla e volta para o nosso fundo. Então a gente consegue distribuir em novos negócios. Então é sempre esse equilíbrio aí fino entre quanto de alavancagem a gente vai dar para os negócios que a gente está trazendo versus qual a expectativa dos negócios atingirem a maturidade para ter um fundo. Porque eu não consigo me comprometer com mais funding do que eu tenho, né? Então é sempre esse equilíbrio. Mas é uma dinâmica interessante, E aí a gente tem que ir acompanhando para ver momento de mercado, por exemplo. Agora, talvez surjam algumas oportunidades aí mais para o final do ano, mas aí ano que vem é eleição, então o pessoal fica meio receoso. Tem N poréns, assim, mas na nossa visão, os bons negócios sempre vai ter dinheiro. E é isso que a gente está apostando. E vocês, quando vocês miram saída, vocês olham mais para um processo de saída para aquele fluxo, digamos, tradicional? Então, do VC vai sair para um PI? Ou quando vocês conseguem olhar os negócios e falar, olha, isso aqui dá para um estratégico, por exemplo? A gente tem de tudo. A gente sempre trabalha muito próximo com os empreendedores, então a gente sempre faz conversas periódicas, até para entender como que a gente se encaixa, né, na tese deles, no objetivo deles também. Porque no final do dia a gente só vai ganhar dinheiro quando eles ganharem, e vice-versa. Então a gente sempre está conversando com eles sobre estratégias, estamos vendo também um pouco de, qual que é o planejamento de 6, 12 meses, 18 meses, e estamos acompanhando. Então não tem muito essa pressão, né, do nosso lado de, precisamos vender para o estratégico, precisamos sair, mas também a gente quer sair num horizonte aí de médio prazo, a gente não quer ficar no negócio infinitamente, porque a gente entende que grande parte do nosso valor são nos primeiros 1, 2 anos. Que é pegar, ajudar a estruturar a carteira, depois estruturar o fundo e a partir daí é um play de equity. Então nossa missão é cumprida quando a fintech chega no FDIC. E obviamente a gente vai ajudando a gerir o FDIC e crescer o fundo. O legal é como você vai colocar um book de crédito ali dentro, a empresa já cresce na forminha de uma empresa que o mercado vai olhar de uma maneira saudável do ponto de vista Perfeito. financeiro. Não vai ter... você vai olhar para a gestão de capital de giro, você vai dar aquela maturidade financeira que às vezes o empreendedor demora a parar para olhar. Exato. Né? E é muito bom na ponta de quando a gente vai captar tanto investimento de equity quanto de crédito principalmente porque é a nossa praia, que muitos dos investidores de crédito são nossos investidores também. Então, quando a gente vai apresentar um produto novo de uma fintech nossa, a primeira coisa que eles querem ver é, beleza, a fintech já rodou com vocês? Já rodou X milhões de reais, a gente já tem todo o histórico, a performance, o que aconteceu, quanto perdeu, quanto ganhou. Então, traz uma maturidade muito grande para a mesa, não só ter a nossa tecnologia, o nosso acompanhamento, mas também a nossa placa. Assim, a gente entende que a SRM traz um peso muito grande no business de crédito
e aí cada vez mais a gente quer se desenvolver essa placa também no de equity, mas para esses negócios chegarem com os nossos investidores que já conhecem a gente, já conhecem como a gente trabalha, só que a gente oferece um produto diferente. Um produto, às vezes pessoa física, um produto às vezes pessoa jurídica. Temos vários produtos no portfólio, mas a gente vê que isso agrega um baita valor na hora de captar. São quantas empresas hoje no portfólio? Hoje a gente tem 15 empresas ativas. A ideia é fazer mais 10, 12 investimentos esse ano. Então, na média, aí um por mês. Só que o ano está começando bem forte. Então, a gente está com bastante coisa avançando, bastante coisa surgindo aí. O pessoal do time lá tem que trabalhar bem, hein? Tem que trabalhar bem. Estou bem feliz com o time. Estou bem animado, assim. Esse ano, se der tudo certo, aí a gente bate o primeiro bilhão de operações, de reais. Que são, quando eu falo operações, são as fintechs puxando nosso dinheiro, emprestando e voltando, né? Então, uma métrica bem relevante para a gente, para qualquer um. Temos que crescer, porque quanto mais esse volume cresce com, obviamente, um modelo sustentável, é o nosso sucesso. Né? A gente vê que está acontecendo, que as empresas estão crescendo, que a gente está gerando valor. Então, é bem essa pegada aí que a gente está. Está bem legal. Vamos bater esse papo com o André Shapiro, Head de VC da SRM Ventures, falando sobre o mercado de Venture Capital, o momento no Brasil, desenvolvimento do ecossistema, quais pontos de atenção aí, quais oportunidades nesse setor, mesmo com o cenário que nós temos desafiador este ano. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o André Shapiro, Head de VC da SRM Ventures, falando sobre o mercado de Venture Capital, sobre as oportunidades desse setor. Eu queria voltar aqui no último bloco, né? Também a tradição do programa, a gente puxar um último bloco com perguntas mais conceituais, quase filosóficas. Eu queria puxar da sua experiência, olhando essas pontes diferentes, olhando esse momento, inclusive sua bagagem anterior como empreendedor, o que falta para o nosso ecossistema de VC no Brasil e como a gente está resolvendo esses problemas. Ou até não, até o que a gente já tem de vantagem, que é aquela característica brasileira da gambiarra, que às vezes é bom ter e é bom preservar. Assim, a pergunta é difícil porque a gente está aqui para isso. Tem bastante coisa rolando. Assim, o que eu vejo teve muito fundo que estava numa tendência de investir em copy-paste de fora. Então, a gente está montando a empresa XPTO no Brasil, estamos montando a outra empresa do Brasil. Isso funcionou em alguns bons casos, só que o Brasil, como todo mundo sabe, não é para amadores. Então, muitas vezes o modelo que funciona redondo lá fora não funciona muito bem aqui. Então, acho que assim, um pouco do desafio, e que eu acho que cada vez mais o mercado está entendendo isso, que existem muitos fundadores muito bons no Brasil, fora do eixo São Paulo, talvez Rio, ou São Paulo, Faria Lima. A gente busca muitos empreendedores e empreendedoras porque eles trazem também uma visão diferente. Então a gente conversa com gente desde o Rio Grande do Sul até o Pará. A gente conversa, a gente já teve negócio, já conversamos, já fui visitar, inclusive, e você vê que as demandas, os problemas que eles estão querendo resolver, que é a grande tese, né, do Venture Capital, é resolver um problema, às vezes não são problemas tão sexys de resolver. Não são problemas tão bonitos que você consegue falar, é um B2B SaaS com AI, por exemplo, que virou a palavra do momento. Mas a gente vê negócios que são relevantes, fazem muito sentido, dá para ganhar dinheiro, só que são negócios mais afastados. E são esses os tipos de negócios que a gente gosta de apoiar. A gente tem negócio no Sul, tem um negócio em Florianópolis, que também é um polo bem legal de empreendedorismo. A gente, tenta atender o Brasil inteiro, e eu acho que isso é um negócio que falta um pouco aqui no mercado, só que o mercado está se desenvolvendo em relação a isso. Que são os negócios fora do checklist padrão, né? Fez MBA fora, tá empreendendo com AI, tem relacionamento bom, vamos. Não que todos são assim, né? Mas a gente já viu acontecer muito assim e cada vez mais está mudando. Mas o prêmio tá no negócio mais unsexy possível. Você achar aquele negócio que ninguém quer colocar a mão, provavelmente é onde tem mais spread.
é basicamente teoria de preço, né? Oferta e demanda. Perfeito. Então, é legal olhar coisas sexy. As próprias teses que vocês estão investindo, eu vinha olhando antes do programa, tem umas coisas muito interessantes justamente por isso. São coisas que estão fora do radar. Sim. São negócios que estão fora do radar. Isso eu acho super, super interessante. E nessa linha de perspectivas e projeções, o que a gente pode contribuir aqui? Você agora na ponta compradora, de novo, trazendo naturalmente sua bagagem, você ter sido empreendedor, mas na ponta compradora agora, que é a característica que você busca no empreendedor? O que você tem olhado, assim, que quando você está nessas conversas, você olha e fala, puxa, isso aqui faz diferença na hora de trazer um parceiro para dentro? Assim, a gente tem obviamente o padrão, né, que é olhar mercado, time, produto, empresa e etc. Isso acho que com certeza a gente sempre olha. No nosso caso, a gente leva um ponto em consideração que é crédito, né, que não adianta o mercado ser muito bom e o empreendedor que a gente está buscando investir não tem a menor ideia do que está fazendo, que é a forma perfeita para desastre. E muito mais quando vem naquela pegada megalomaníaca de vamos dominar o mundo em 2, 3 anos, vamos sair de 100 mil reais para 100 milhões de carteira. Esse é um pouco da pegada que a gente não faz na SRM, né? Então a gente, como tem a cabeça de crédito, a gente sempre vai devagar até o momento que a gente acerta e aí escala muito rápido. O pessoal brinca que para ir bem em crédito é assim, que nem subir de escada e para dar errado é igual descer de elevador. Porque é isso, assim, você consegue quebrar muito rápido e às vezes acertando a mão, por justamente crescer mais do que você aguenta. Então a gente acompanha muito isso e acho que principalmente essa característica, né, do empreendedor ou da empreendedora de conseguir ouvir, né, às vezes colocar um pouco de água no chope lá, de beleza, você não vai crescer 50 vezes em um ano, você vai crescer um pouco menos, mas com qualidade. A gente olha muito isso, né, e aí beleza, depois que a gente acertou a mão, você pode crescer 1 milhão de vezes, mas com qualidade. Então a gente olha todo o checklist padrão, mais isso, e cada vez mais estão aprendendo, né, sempre vem gente nova, gente diferente, estamos sempre buscando aprender também. Uma pergunta quase operacional agora. Você comentou, esse fundo, vocês lançam ali recursos para fazer a primeira perna de empréstimo, né? Esse fundo é de alguma forma aberto à captação? Se eu quisesse, eu conseguiria investir? Não, é só capital próprio de SRM? Sim, a gente tem vários fundos na SRM e a gente vai alocando... Só os sócios lá podem... É que assim, a gente tem vários bolsos, né? Então tem negócios que se enquadram em alguns fundos, tem negócios que não, então tem vários bolsos que aí os sócios vão gerindo e direcionando o canhão ali. Então essa gestão está mais com eles, essa parte. E aí para a gente aproveitar para surfar essas empresas escolhidas pelo seu time, lá a gente tem que esperar ela lançar o fundo dela e comprar o FDIC. Se distribuir a varejo, sim. Se distribuir a varejo. Se distribuir a varejo. É difícil investir. É difícil. É difícil investir essa tese. Mas assim, a gente está sempre procurando gente boa, né? Então podemos estudar teses também aí, né? Então, maravilha. Foi um prazer imenso bater esse papo com você. Gostei muito de dar a oportunidade de tê-lo conhecido e de poder dividir um pouco desse conhecimento aqui com o nosso público também. Queria também deixar naturalmente aqui, como é tradição também do programa, um espaço para vocês deixarem os contatos lá da SRM, quem quiser procurar. Infelizmente a gente não consegue aplicar nesse produto, né? Mas quem quiser olhar os produtos de crédito e quiser investir com vocês, a gente tem muito cliente aqui também que é multifamily office, os próprios clientes do Com Dinheiro que acompanham. Então, o espaço é seu. Por favor, deixe você à vontade para deixar os contatos. E, de largada, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço a oportunidade aí. E aí, para todo mundo que está assistindo, se você tiver alguma fintech ou tiver algum negócio que você entenda que possa ter um produto de crédito, me adiciona no LinkedIn, pode chamar o pessoal do meu time. A gente está sempre à disposição para conversar. Em breve, se Deus quiser, vão abrir alguns fundos para varejo, aí depende mais da estratégia, mas também estamos super abertos e agradecer a oportunidade de novo. Queremos estar próximo sempre de gente boa. LinkedIn, qual que é o LinkedIn lá? Meu LinkedIn é André Shapiro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, excelente papo, é um tema que eu gosto demais, mas é sempre melhor falar com quem tem uma cabeça boa e quem está lá colocando a mão na massa para fazer isso acontecer. Super prazer. Maravilha, muito obrigado também, naturalmente, à SRM por ceder aqui a participação
do André, e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BMC News para justamente trazer essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E aproveitando aqui para deixar aquele reforço, se você quiser saber um pouco mais sobre a Condinheiro, como ela pode ajudar a você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.condinheiro.com.br, manda também para a gente um e-mail em contato@condinheiro.com.br, chama a gente lá para tomar um café. A gente tem soluções tanto na área de base de dados, disseminação de ferramentas de inteligência de mercado e consolidação de carteiras e ativos aí para wealth, gestoras e assim por diante. Então, conte conosco aí sempre que você precisar desenvolver um projeto em tecnologia. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.